Sua deusa não tem autoridade aqui. Após os eventos de Avatar, O Caminho da Água, Jake Sully, Neytiri e sua família, que ainda estão tentando de tudo para se manterem seguros após a morte do seu filho Neytayan, devem enfrentar uma nova ameaça, mas também conhecido como o Povo das Cinzas, que é uma nova e agressiva tribo de Navis, e que são lideradas pela implacável Varangue, e que são mundialmente conhecidas por controlar a lealdade entre o fogo e que fazem de tudo para poder que os destinos humanos se distanciam cada vez mais. E daí então, diante disso, a família de Jake precisa lutar contra eles para que eles possam sobreviver e que também precisam se lutar e sobreviver pelo todo o futuro de Pandora, caso se eles queiram as suas vidas normais novamente. Então, como vocês podem perceber, eu acabei me tornando um grande fã dos filmes de Avatar, lá do James Cameron, desde que eu estava na febre de lançamento lá do segundo filme, que é Avatar, O Caminho da Água, desde dezembro de 2022, e que com certeza já amo o primeiro e o segundo filme. Tipo, os dois, todos eles são muito bons. E daí, quando eu descobri de que um Avatar, mais um filme do Avatar, que no caso é o Avatar 3, está prestes a ser lançado em 2025, eu acabei muito, mas muito empolgado, porque nada mais justo do que ficar tão empolgado para um filme de Avatar novo como esse daqui, que no caso agora é chamado de Avatar, Fogo e Cinzas, que se passa após o lançamento de Avatar, O Caminho da Água. E daí então, anos se passaram e depois de tanta espera e paciência, Avatar, Fogo e Cinzas finalmente chegou entre a gente. E que agora eu finalmente assisti no cinema há uns 2 dias atrás, e claro, e só para deixar claro, viu, eu gostaria de agradecer um monte de vocês por terem paciência demais por eu fazer a minha crítica de Avatar, Fogo e Cinzas. Então, já que eu estou aqui e tal, agora eu estou oficialmente pronto para fazer uma crítica de Avatar, Fogo e Cinzas. Então, aproveita então. Então, uns 2 dias atrás, eu acabei indo na sessão das 17 horas de Avatar, Fogo e Cinzas na Cine Estação Amparo, meu cinema local, porque, obviamente, o cinema é com certeza uma experiência muito, mas muito boa para poder assistir esses filmes do Avatar, como, por exemplo, o terceiro que eu tô falando agora mesmo, que é Avatar, Fogo e Cinzas. E, inclusive, eu fiz a mesma coisa com Avatar, O Caminho da Água, tipo, uns 3 anos atrás e tal. E o que eu achei dele? Olha, eu vou te falar. Eu não achei legal. Eu achei glorioso. Sério, eu achei glorioso, magnífico, lindo, incrível e de tirar o fôlego. Eu nunca achei de que um terceiro filme de Avatar pudesse ser tão bom quanto, mas aqui está, porque sério mesmo, ele está meio que durante do mesmo nível dos 2 primeiros filmes, até quando dura 3 horas e 17 minutos de duração. Você não está entendendo? Mas enfim, então, sem mais enrolação, bora eu falar os meus motivos do porquê Avatar, Fogo e Cinzas é simplesmente maravilhoso, assim como os 2 primeiros filmes. Número 1, é claro, eu só quero dizer de que os efeitos visuais, os efeitos especiais e o CGI desse filme conseguiram crescer ainda mais, de uma forma ainda mais bonita, em comparação aos 2 primeiros filmes. Especialmente o primeiro filme, lá de 2009, que é o mais icônico e clássico de todos, e o mais recente, que foi Avatar, O Caminho da Água, de 2022. E que consegue ser ainda mais bonito quando se trata nos visuais, nos cenários, dos backgrounds e por aí vai. E já o CGI, é claro, nada mais justo do que o CGI tá ficando cada vez mais bonito a cada filme que lança. Não importa o que as pessoas dizem, tá? Porque afinal, tanto os efeitos visuais e CGI no Avatar 1, 2 e 3 são perfeitas demais.
Número 2, embora que Avatar, o Caminho da Água, consegue expandir muito mais o universo de Pandora, em trazendo o Lar das Águas e tal, onde mostra uma outra tribo de navios e tal, que são bem mais claros e tal, esse filme aqui expande mais uma tribo, que é o povo das cinzas, ou o povo do fogo, como se você quiser chamar. E que vou te falar, viu, que essa ideia de mostrar do povo das cinzas e tal, com certeza é bem interessante e magnífica ao mesmo tempo. E eu simplesmente fiquei sem palavras quando eu tinha sido apresentado e concluído com esse povo das cinzas, que é tipo uma nova tribo de navios, só que bem agressiva e letal e tal, e que inclusive controlam bastante sobre o conceito do fogo e tal, que inclusive vou falar bem depois. E sim, apesar de que algumas das execuções podem meio ser às vezes tal lá do Caminho d'Água, por ser um pouco mais, digamos assim, repetitivo e tal, de acordo com algumas pessoas e tal que falam sobre Avatar Fogo e Cinzas, mas eu acho que a execução ficou muito boa pra mim e eu com certeza aprecio por isso. A força dos ancestrais está aqui. Número 3, para surpresa de ninguém, a cinematografia é simplesmente fantástica. E daí, junto com os efeitos visuais maneiros, os efeitos especiais maravilhosos e também o CGI totalmente bem feito e tal, e junto com a cinematografia, tudo isso vai valer a pena, porque assim como os dois primeiros filmes, a cinematografia com certeza vai te deixar de queixo caído e vai fazer bom para os seus olhos de tão brilhante que é. Porque, sério mesmo, imagina se você vê esse filme em 3D nos cinemas. Com certeza vai ficar melhor ainda. Número 4, os personagens ainda são memoráveis e maravilhosos ao mesmo tempo, tanto do primeiro e do segundo filme, como são os casos, né, do Jake Sully, Neytiri, Loaki, Kiri, Spider, Tactiri, Tissaria, que é aquela que mora lá do povo das águas, né, acho que se eu não me engano e tal, e por aí vai. Mas eu vou te falar uma coisa, que também eu gostei muito da adição de novos personagens desse filme aqui, que no caso é o povo das cinzas e tal, que são lideradas pela Varangue. E que vou te falar uma coisa, viu? A Varangue com certeza chamou a atenção do filme pra mim, porque eu não sei o que falar com aquela personagem, mas ela é muito séria, muito sinistra e também acho que, como você pode dizer mesmo, e também muito show de bola, por conta de que ele é a líder do povo das cinzas e do fogo e tal. Ah, e não é à toa de que também as atuações ficaram estupendas demais, como são os casos do Sam Worthington, como Jake Sully, Zoe Saldana, como a Neytiri, Sigourney Weaver, como a Kiri, e por aí vai. Você não pode viver assim, meu amor. Nesse ódio. Número 5, esse filme consegue ser uma grande carta de amor para o conceito e do fogo e tal. Na verdade, entre o conceito e a importância do fogo. E que também, tanto do conceito, da importância e da função do fogo e tal. Mesmo que se passa em um universo fictício. Até porque Pandora é um universo fictício, né? Queria deixar claro isso. Número 6, algumas das homenagens tanto do primeiro e do segundo filme que com certeza nunca perdem a emoção e que transforma tudo isso em um jeito ainda mais profundo e vibrante como sempre. E até mesmo da frase que é do tipo, eu vejo você. Com certeza é um ótimo exemplo disso, sobre o quão ele é bastante tocante e muito positiva ao mesmo tempo. E que, claro, também é emocionante também. Esse mundo é mais profundo do que você imagina.
17, não só que eu ainda gosto muito de cada tribo dos Na'vi, tipo a tribo e a família do Jake Sully, do povo das águas, e até mesmo do novo, que no caso é o povo das cinzas, que foi introduzido em Avatar, Fogo e Cinzas também, mas eu tenho que falar de que as criaturas que aparecem em todo o universo de Pandora, com certeza ficam show de bola como sempre, como são os casos dos Banshees, que no caso são tipo aquelas criaturas voadoras que cada navio tem que cavalgar e voar em cada um de céus e tal, e dos cenários que inclusive ficam perfeitos ainda. E sem mencionar também de que os Banshees podem parecer meio que dragões, até porque Banshees e dragões são criaturas muito que conseguem voar, né? Tipo, óbvio. Número 8, as cenas de ação e de luta são extremamente impressionantes, como sempre. Assim como as cenas de ação e de luta lá do primeiro filme e do segundo filme. E que tudo isso vai ficando cada vez mais tenso quando o filme vai se prosseguindo. Mesmo que o filme tenha 3 horas e 17 minutos de duração, sendo que, de verdade, Avatar, Fogo e Cinzas é o mais novo filme longo que eu já vi na minha vida inteira, ultrapassando O Caminho da Água. Mas só que vou falar disso bem depois, tá? Só pra deixar claro. E que é claro, né? Tanto as cenas de ação e de violência pode se transformar em uma coisa ainda mais frenética e tensa e tal. Mesmo que esse filme tenha a classificação indicativa para maiores de 14 anos, enquanto ao mesmo tempo as cenas de ação e de violência ficam cada vez mais tensas e frenéticas e arrepiantes, que você fica meio que levantando da cadeira, quase querendo levantar do cinema e querendo levantar da cadeira do cinema, sobre o quão que eles são muito, mas muito impressionante. Você quer espalhar seu fogo pelo mundo? Você precisa de mim. Nós temos que lutar! Eu peço ajuda à Mãe Guerreira. Número 9, não só o fato de que eu simplesmente adoro as cenas de ação e de luta desse filme aí, assim como os dois primeiros filmes, mas eu tenho que dizer também de que a batalha final com certeza é o ápice das cenas de ação e de luta pra mim, porque você lembra do fato que eu já tinha falado de que as cenas de ação e de violência ficam cada vez mais tensas quando o filme vai se prosseguindo? Pois é, a batalha final, ou seja, o terceiro ato, com certeza é um bom exemplo disso, porque afinal, a batalha final e o terceiro ato do filme com certeza já meio que você tem a sensação de você querer levantar da cadeira do cinema sobre o quão arrepiante isso é, porque, meu Deus do céu, porque de verdade, as batalhas com certeza já são o ouro desse filme pra mim. E sim, apesar de que algumas vezes a batalha final de Avatar, Fogo e Cinzas pode se meio que se sentir a mesma lá do segundo filme, que é Avatar, O Caminho da Água, mas falando sério, porque eles de verdade tentaram trazer, eles tentaram de tudo para poder trazer alguma coisa bem mais diferente, enquanto capturam a mesma essência lá dos dois primeiros filmes, e também trazendo um tom mais sombrio, mais tenso e mais frenético do que nunca nessa batalha final de Avatar, Fogo e Cinzas, tá bom? Queria deixar claro isso também. Se puder fazer alguma coisa, então precisa fazer. Número 10, muitos momentos emocionantes e tocantes por toda a parte. Sendo que, se eu não me engano, e sem ofensa também, mas só para deixar claro de que, às vezes, eu não vou me aprofundar mais nos momentos tocantes e emocionantes do filme, porque, obviamente, eu sei que muita gente e muitas pessoas estão querendo muito em ver esse filme nos cinemas, caso se eles tentarem de tudo para poder comemorar o Natal, daqui a pouco vai ser Ano Novo, daqui a pouco vai ser 2026 e tal. Então, tudo isso que eu quero fazer é que eu não quero dar nenhum spoiler de Avatar, Fogo e Cinzas para vocês aí. Muito menos para aqueles que estão assistindo esse vídeo, tá? Só pra deixar claro também.
Número 11, a trilha sonora desse filme é simplesmente encantadora, porque Simon Franklin com certeza fez um ótimo trabalho em fazendo a trilha, em tentando de tudo para poder capturar a mesma essência brilhante lá do universo de Avatar. E olha que não é à toa que o Simon Franklin também trabalhou na trilha sonora de Avatar, O Caminho da Água, caso você não saiba muito bem. E que é claro de que a música original lá dos créditos finais, que é chamada de Dream as One, da Miley Cyrus, com certeza é simplesmente muito boa e cativante, porque com certeza eu já sei de que esse filme, esse terceiro filme do Avatar, consegue ter uma música original tão boa, tão incrível e tão cativante como nunca. Eu vou te matar, eu juro! E número 12, e por último, mas não menos importante, é claro, de acordo com a sua mente super criativa, James Cameron fez outra vez, pela terceira vez, em tentando de tudo, em fazendo um ótimo trabalho em dirigindo esse terceiro filme do universo de Avatar. Então, antes mesmo de eu acabar com a minha crítica de Avatar, Fogo e Cinzas, será que eu tenho alguns pontos fracos dele? Bom, apesar que eu com certeza adorei de verdade esse filme como sempre, assim como os dois primeiros, eu só tenho 3 pontos fracos, e que inclusive não pode ficar de fora mesmo, né? Então, os meus 3 pontos fracos que eu tenho sobre Avatar, Fogo e Cinzas primeiro, porque a duração é simplesmente impossível de esperar. Até porque, assim como Avatar, O Caminho da Água, Avatar, Fogo e Cinzas possui uma duração de 3 horas e 17 minutos. Porque, afinal, obviamente não é a primeira vez que eu assisto um filme que tem mais de 3 horas de duração. Porque, sim, eu tô falando de você mesmo, viu, Vingadores Ultimato, mas o que eu estou querendo realmente dizer aqui é que de verdade, os únicos filmes que tem mais de 3 horas de duração e que de verdade eu consegui assistir são Vingadores Ultimato, Avatar, O Caminho da Água e por último Avatar 3, que no caso é Avatar, Fogo e Cinzas. Mas só que existe uma diferença, porque embora que Avatar, O Caminho da Água possui 3 horas e 12, Avatar, Fogo e Cinzas possui 3 horas e 17 minutos de duração, e que inclusive pode ser ainda mais longo do que O Caminho da Água. E que de verdade, de verdade mesmo, porque Avatar, Fogo e Cinzas oficialmente ultrapassou Vingadores Ultimato e Avatar, O Caminho da Água, e que como o meu novo filme mais longo que eu já vi em toda a minha vida inteira. Mas só que é claro, né, porque se tem uma coisa que pode valer muito a pena, enquanto você vai meio que esperando que a duração chegue bem no final, que é claro, são tanto as cenas de ação, especialmente da batalha final, e até mesmo sobre o fato de que você vai assistir o filme na experiência 3D e tal, porque essas duas coisas faz com que você faz que essa duração acaba meio que valendo a pena pra você, e que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Mas de verdade, a duração é meio impossível, mas tá de boa, Então, 2. Apesar de que a expansão do Povo das Cinzas é bem interessante, a expansão pode se sentir meio igual à do Caminho da Água, o que explica do fato de que as críticas desse filme estão sendo meio divididas entre cada momento entre cada momento depois que o filme foi lançado, porque outros gostaram e outros nem tanto, porque outros gostaram e falaram de que é mais um filme que é um grande passo acima do universo de Avatar, enquanto os outros falam que acabou sendo meio repetitivo e tal, enquanto que O Caminho da Água se ultrapassou muito mais e focou mais no povo das águas, enquanto Fogo e Cinzas focou mais no povo das cinzas e do fogo, e que se sente meio igual quando O Caminho da Água se focou mais no povo das águas, que acho que já foi claro, né? Então, até aí tudo bem, tá? Então,
3. Embora de que Avatar acabou se tornando oficialmente uma trilogia, pode ter a sensação de que as pessoas vão ficar meio exaustas com mais filmes do universo de Avatar. Eu sei que isso pode parecer besteira, mas até que é verdade, porque o que acontece é que Avatar tem 2 filmes lançados, e esse é o terceiro que foi lançado, que é Avatar, Fogo e Cinzas e tal. E olha que não é só uma trilogia, viu? Porque o James Cameron falou que eles vão fazer Avatar 4 e 5 nos próximos anos. E que você vai me perguntar, ai, será que vai ser fácil em manter essa mesma essência do Avatar, enquanto muitas pessoas estão querendo muito para poder meio que ver os 2 próximos filmes e que eles vão continuar assim e que eu não vou ficar exausto de jeito nenhum? Bom, eu vou falar para minha resposta. Não. De jeito nenhum, porque de jeito nenhum mesmo, porque não é nada fácil em manter a mesma essência do Avatar enquanto Avatar 4 e 5 estão prestes a ser lançados, porque sim, talvez eu entenda de que as pessoas podem ficar meio exaustas com mais filmes do Avatar, porque afinal nada é para sempre, porque nada o que a gente pode gostar e o que a gente pode seguir mais e na forma mais legal possível é para sempre, e nada de maneira muito boa, até porque o James Cameron não foi só o responsável por fazer o Avatar, mas também foi responsável por fazer vários filmes extraordinários, como O Exterminador do Futuro, Titanic e por aí vai. E que o James Cameron também tem um grande potencial em fazer mais histórias originais, em vez de ficar só focar no Avatar e tal. Mas enfim, por acaso acho que eu deixei tudo claro sobre tudo o que eu disse e tal, especialmente nos 3 pontos fracos que eu tenho sobre Avatar, Fogo e Cinza, não é mesmo? Então, vamos nessa para minha conclusão e tal. Sua deusa não tem autoridade aqui. Mas enfim, pessoal, Avatar, Fogo e Cinzas é simplesmente glorioso, magnífico, de tirar o fôlego, que é lindo, espetacular, bonito e também uma baita obra-prima visual e também uma baita obra-prima visual, como sempre, do James Cameron, e que com certeza tá no mesmo nível de qualidade dos 2 primeiros filmes, porque, sério mesmo, com certeza esse filme me deixou sem palavras, mas só que de uma maneira muito boa, desde que eu tinha assistido esse filme nos cinemas uns 2 dias atrás, porque com certeza eu amei de coração, de verdade. Eu com certeza nunca me arrependo em ser um grande fã de Avatar na minha vida inteira, desde que eu fiquei sabendo sobre o lançamento de Avatar, O Caminho da Água, lá em 2022. Porque, sério mesmo, porque você não tem noção do quanto que esse filme é perfeito pra mim. Não importa com o que as pessoas dizem e com o que a crítica diz, né? Porque, obviamente, você entendeu pra falar do que eu falei, né? Porque, e que também vou te falar, viu? Vai ser glorioso demais caso você assistir essa obra-prima essa obra de arte nos cinemas. E que, inclusive, apenas marque minhas palavras também, porque esse filme vai ser ainda mais glorioso caso você assistir esse filme nos cinemas quando na versão 3D. Porque 3D é com certeza a opção perfeita para você assistir os filmes do Avatar no futuro e nos próximos anos. E que também eu mal posso esperar para dizer isso, mas esse filme com certeza ganha a medalha de prata de melhores filmes de 2025, bem atrás de Zootopia 2 e Guerreiras do K-Pop. Até porque Zootopia 2 e Guerreiras do K-Pop são os meus filmes favoritos de 2025, sem nenhuma exceção. Porque, sério mesmo, eu amei aqueles 2 filmes, tipo Zootopia 2 e Guerreiros do K-Pop, que é 10/10, tipo 10/10, sem nenhuma exceção. Então, sério mesmo, caso você for um grande fã de Avatar e de cada um dos filmes do James Cameron, daí eu recomendo bastante que você assista Avatar, Fogo e Cinzas nos cinemas, até porque está em cartaz nos cinemas para você assistir tudo belezinha. Então, de verdade mesmo. Então, em conclusão, apenas pare com o que você está fazendo agora, e caso você tenha dinheiro suficiente,
assista Avatar Fogo e Cinzas. Então, minha nota final que eu vou dar para Avatar Fogo e Cinzas é uma nota de 9,9/10. Com certeza está no mesmo nível de qualidade dos dois primeiros filmes do universo de Avatar. E que sim, é totalmente perfeito para você, caso você for um grande fã de Avatar. E também que é perfeito para você, caso você ainda não conhece o Avatar. Que você pode ser um novato e com certeza você vai gostar desse filme sem nenhuma exceção. Porque, sério mesmo, é totalmente perfeito. Assim como o primeiro filme e o segundo filme, Avatar Fogo e Cinzas é simplesmente perfeito para qualquer um. Porque tanto para fã do Avatar e para as pessoas que ainda não são do Avatar, mas que vão gostar bastante desse universo. Porque, sério mesmo, recomendo bastante. Então é isso mesmo, pessoal. Obrigado por assistir a minha crítica completa de Avatar Fogo e Cinzas, sendo que é a minha última crítica de 2025. Sim, você ouviu bem, porque o vídeo que você acabou de assistir sobre a minha crítica de Avatar Fogo e Cinzas é a minha última crítica de 2025. Porque, obviamente, esse ano passou muito rápido, e eu tô falando sério. E que não é à toa de que eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam durante o ano de 2025. Apesar de que, às vezes, eu não gostei muito do ano de 2025, né, na minha humilde opinião, mas só que é por motivos pessoais e tal. Mas quem sabe eu posso compartilhar minha opinião sobre 2025 na minha aba de comunidade, não sei lá, então. E isso quer dizer de que está na hora de deixar o passado para trás e seguir em frente no mais novo ano de 2026. E apesar de que, sim, 2026 vai ser o mesmo do que 2025, até porque eu já sou adulto e o que eu preciso fazer um monte de coisas e um monte de responsabilidade que eu tenho que fazer e tal, como você já sabe, né, claro, e que também, claro, 2026 que eu vou fazer 20 anos. Sim, não é brincadeira não, porque 2026 é o ano que eu vou fazer 20 anos de idade. Até porque 2025 eu tenho 19 anos de idade, enquanto ano que vem eu vou fazer 20 anos, porque já praticamente eu vou ser um grande adulto e grandes responsabilidades também. Então, é exatamente por isso que... e também quero falar também de que 2026 vai ser mais um ano que prometem ter mais novos lançamentos possíveis. E que o meu possível e primeiro lançamento que eu vou assistir no ano que vem, em 2026, será possivelmente Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada. Porque, eu não sei se você não notou, mas esse mesmo mês de dezembro e tal, existem dois filmes que são em comum como os lançamentos de dezembro, que são Avatar Fogo e Cinzas e Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada. Ou seja, Avatar 3 e Bob Esponja 4. Mas só que daí eu decidi fazer uma decisão muito sábia, que é assistir Avatar Fogo e Cinzas, que eu já fiz agora, né, nesse mesmo ano, para fechar um ano com chave de ouro, e que também decidi para poder assistir Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada no ano de 2026, porque é já chutando a porta para o ano novo de 2026, e claro. E que não é à toa de que o meu verdadeiro hype para o ano de 2026 será Super Mario Galaxy, o filme. Porque você já sabe muito bem sobre o quão amo de verdade os jogos do Super Mario. Da franquia Mario, né? Só pra deixar claro então. Então é claro de que, já que eu já falei tudo, então é só isso mesmo. Um grande abraço para todos vocês. E é claro, um Feliz Natal e um Feliz 2026 para todos vocês por aí. E tchau, galera. Tchau, galera. Muito obrigado de verdade por acompanharem durante o ano de 2025. E a gente já vai se ver mais só no ano que vem. Ou particularmente, né? Então, obrigado mesmo, pessoal. Obrigado mesmo.